da comunidade vagonauta pediu que se falasse a respeito de egrégoras. Resumidamente, se trata do seguinte: egrégoras são o resultado da emanação das correntes mentais produzidas por seres humanos. A mente das pessoas unidas num objetivo comum cria uma entidade sutil que, dependendo da intensidade dessas forças mentais, pode vir até a se manifestar fisicamente. Um exemplo clássico disso é a egrégora relacionada a santos, por exemplo, os santos católicos. As pessoas que têm fé naquele santo rezam para ele, tem lá uma liturgia relacionada a este santo, e isso vai alimentando uma egrégora da imagem daquele santo. Eventualmente, aquela egrégora está forte bastante para se tornar um ser existencial que pode, inclusive, passar a se manifestar fisicamente e produzir os chamados milagres, inclusive. Também é o caso da egrégora de Jesus. Independente do fato dele ter existido fisicamente ou não, o fato que interessa a nós é que se trata de uma egrégora poderosíssima. Você veja que existem muitas denominações religiosas, mas todas elas são cristãs. Então você tem ali a católica, a ortodoxa, os batistas, protestantes, de modo geral, mas todas elas são cristãs, ou seja, todas se referem a Cristo. Isso fez com que muitos e muitos milhares de pessoas tivessem a sua devoção toda canalizada em atenção àquela entidade chamada Jesus Cristo, que foi se plasmando, se tornando muito poderosa e hoje é poderosíssima. Então, pode produzir milagres, pode até se manifestar fisicamente, porque ela é poderosa bastante para isso. Assim acontece com os santos também. Os santos também, eles, dependendo da intensidade da força devocional que essa egrégora recebe, essa entidade ela se torna muito poderosa. Produz milagres, acontece muito, por exemplo, em lugares lá como o Santuário de Fátima, de Lourdes. Tem uma egrégora ali que se manifesta de uma maneira muito poderosa, muito contundente, porque é alimentada com um fluxo de energia devocional muito forte. Agora, é preciso que se diga que não é apenas a força devocional que produz egrégoras. Outros tipos de polaridade de força também podem fazer isso, como é o caso do medo. O medo, o temor, também tem força para gerar um fluxo forte que ocasiona na existência de uma egrégora, como por exemplo o medo relacionado ao que se chamou de o diabo, por exemplo. Ele passou a ser uma entidade existencial, veja que eu disse entidade existencial e não entidade real, porque o diabo, enquanto entidade real, ele não existe. Existe uma egrégora ligada a ele. Não é o caso do mal, então você não confunda. O mal, sim, é uma força real e atuante. Agora, o diabo é apenas a personificação que está no imaginário das pessoas, está no inconsciente coletivo da humanidade, e ele é uma egrégora muito forte. Mas ele, enquanto entidade real, ele não existe. Mas essa força ligada a ele, ela existe porque ela foi criada e plasmada ao longo do tempo. E essa figura do mal personificado, isso vem de culturas muito antigas. Já tinha lá
no, naqueles impérios assírio-babilônicos, né, tinha lá a figura lá personificando o mal, que era Arimã, e tinha lá o bem, que era Hormuz. Então, essas coisas são muito antigas. Com o passar do tempo, elas foram tomando força e forma. Sabe? Então, hoje em dia as pessoas têm medo do mal, têm medo do diabo, e isso gerou uma egrégora que também é forte, muito forte. Então veja que não é apenas devoção. Esse medo e temor também podem vir a ter força bastante para criar uma egrégora. E agremiações também podem ter uma egrégora, como é o caso, por exemplo, das ordens. As ordens ancestrais, como a nossa, elas têm uma egrégora de proteção. Então existe uma entidade ali muito forte que vela pelos interesses dessa ordem. Tá? Tecnicamente se dirá o seguinte: é apenas a força coletiva que pode gerar uma egrégora propriamente dita. Porém, é preciso que se diga que os iniciados têm técnicas para criar uma egrégora pessoal que serve de auxiliar nos seus trabalhos. Ela é muito melhor de se usar do que seria, por exemplo, uma forma de pensamento, que é o tema do próximo vídeo. A forma de pensamento, ela é muito limitada e literal, portanto ela não se presta muito a certos serviços que o iniciado pode precisar que ela execute. Já a egrégora não, a egrégora tem uma autonomia. Você dá a ela a missão sem precisar especificar muito como é que ela deve cumprir aquela missão. No caso da forma pensamento, não, ela é muito literal, você tem que explicar exatamente o que deve fazer, porque senão ela não cumpre a missão. Né? Então os iniciados têm técnicas para a criação de egrégoras auxiliares, né? Aqui denominadas então egrégoras pessoais. Mas no que tange a humanidade em geral, é apenas a força coletiva e quase sempre inconsciente, que é a matéria-prima que forma as egrégoras. As pessoas não têm consciência de que aquela minha devoção vai criar uma egrégora, a pessoa nem sabe o que é isso de egrégora. Ela acha que está mesmo rezando para aquele santo, ela acha que está mesmo fazendo orações direto a Jesus, ela tem isso na sua mente. Então ela não precisa ter consciência do que ela está fazendo, ela apenas se concentra, ela tem lá a sua atitude de adoração, aquela força, seja Jesus, seja um santo, enfim. Essa energia mental vai se plasmando. Milhares de anos assim. O caso de Jesus é um exemplo clássico. 2000 anos de devoção intensa. Isso gerou uma egrégora fortíssima. Né? O que aconteceu com o diabo é idêntico. Né? E ele até é mais antigo. Né? Mas também é uma egrégora forte. Foi nutrida ao longo de milhares de anos. Então, a egrégora ela é sempre o resultado coletivo das emanações mentais dos seres humanos, que pode ser tanto de devoção quanto de temor, isso é indiferente. O que importa ali é a intensidade dessas emanações. Então, as egrégoras existem, são atuantes, podem produzir efeitos físicos, porém, um dia alguém me perguntou lá num dos canais da Sociedade Magonauta, alguém me perguntou se era possível interagir com uma egrégora. Então, o que se pode dizer é o seguinte: você interage com uma egrégora, mas não com uma egrégora propriamente dita, ou seja, aqui você é fiel de um determinado santo, por exemplo.
Então você se dirige a Ele como fiel, você faz promessas a Ele, você faz orações para Ele, acende velas para Ele, essas coisas que o fiel faz lá com o santo de sua devoção. Isso é a forma que você tem de interagir com aquela egrégora. Agora, se você está tentando interagir com a egrégora como egrégora propriamente dita, ou seja, você quer entrar no código-fonte do programa, né? Você não quer apenas operar o programa, você quer entrar no código-fonte, você quer editar o HTML. Né? Quem entende de informática está entendendo o que eu quero dizer. Aí você pode se dar muito mal. Porque essas egrégoras não são muito, digamos, conhecidas por sua tolerância a tentativas de mudar a sua programação, digamos assim. Entenda da seguinte forma, como aquela mariposa ou aquela mosquinha ali que fica dançando em volta da chama de uma vela. Enquanto ela estiver ali só naquela adoração da chama, tudo bem. Mas se ela entrar nisso de querer se aproximar demais, ela vai ser queimada e vai ser consumida por isso. Sabe? Então, egrégoras é o seguinte, elas não são feitas para você querer interagir com elas e querer bater papo com elas, porque não é essa a função. Sabe? Ela é uma coisa assim, muito apartada do convívio cotidiano humano. Ela é para ser acessada nessas condições assim de produção de milagres, por exemplo. Sabe? Você não pode pretender, por exemplo, que Jesus, enquanto egrégor, vai acompanhar você diariamente aí nas suas andanças pelo mundo. E não é a função. Qual é a função que se atribui a essa egrégora? É que seja um consolador, que seja aquele ombro amigo, né, do ponto de vista espiritual, sabe? E tudo aquilo que se diz a respeito dele, né? Que seja o meu esteio, que seja o meu amparo, coisas assim. E eventualmente você dirige a ele as suas súplicas e você faz os seus pedidos. Agora não vai esperar que ele vai passar a interagir com você diariamente. Agora, se você entrar nisso de querer obter esse tipo de resultado, você vai se dar muito mal. Sabe? As egrégoras, elas não têm essa relação tão pessoal e íntima assim. Ela, na verdade, ela tem uma função coletiva, né? Então, daí você veja como são raros os milagres propriamente ditos. Porque ela faz coisas assim de um modo macro, mas se ela vai fazer coisas setorizadas, como produzir milagres, ela faz isso esporadicamente. Então não pretenda você ter uma relação íntima e pessoal com egrégoras, porque esse realmente não é o papel delas. Num próximo vídeo nós vamos falar de forma de pensamento, que também foi feito lá por um membro muito participativo, por sinal, um membro muito participativo chamado Guilherme, lá na nossa Sociedade Magonal, um dos canais que é a Lista Magos. Então, se você gostou, você clica ali no gostei, põe ali nos seus favoritos, inscreva-se no canal, desejando fazer um comentário, por favor. Se restam ainda dúvidas a respeito do que são egrégoras, ou se eu não abordei algum ponto que eu devia ter abordado a respeito disso, você, por favor, me contate. Pode ser aqui por esse canal mesmo, pode ser por outras maneiras de me contatar, mas me contate, porque se for o caso, eu edito um adendo, como eu fiz no outro vídeo. Tá? Mas, havendo qualquer dúvida, por favor, me consulte que eu edito um adendo aí. No mais, olha, prazer e até o nosso próximo vídeo. Visite a nossa mega page, temos um blog também, estou no Facebook, no Orkut, eu estou por aí, em várias mídias. Até o nosso próximo vídeo.